Oi, gente! Hoje nós damos início ao nosso curso de português para estrangeiros. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os cumprimentos, sobre os meses e dias da semana, sobre a sua apresentação, como você vai dizer o seu nome, a sua profissão, a sua nacionalidade. E também vamos aprender sobre os pronomes pessoais e sobre os verbos ser, estar e ter. Então vamos começar. O nosso primeiro assunto de hoje é cumprimentos. Vamos começar estudando o bom dia, o boa tarde e o boa noite. Eles podem ser cumprimentos tanto de chegada quanto de saída. O bom dia, ele é utilizado das 6 horas da manhã às 11 horas e 55 minutos. O boa tarde é utilizado das 12 horas do meio-dia às 18 horas e 55 minutos. Enquanto o boa noite é utilizado das 19 horas às 0 horas, à meia-noite. Nessa primeira situação, temos o primeiro personagem encontrando-se com o segundo. Bom dia, prazer em conhecê-lo. Aqui ele utiliza conhecê-lo, pois se trata de um homem, um personagem do gênero masculino. Se por acaso aqui fosse uma mulher, ele diria prazer em conhecê-la, com o A, pois o A ele remete ao gênero feminino. O segundo personagem, em resposta ao primeiro, diz muito prazer, que quer dizer que gostou também de conhecê-lo. Já na segunda situação, temos o boa tarde, e o segundo personagem responde ao primeiro, da segunda situação, olá, como vai? O olá, ele é um cumprimento de chegada. Quando você encontra alguém ou chega em algum lugar, você fala olá. E o como vai é uma pergunta para saber se está tudo bem com a pessoa com quem você está falando. Então, ele diz, olá, como vai? Na terceira situação, temos o boa noite. O primeiro personagem cumprimenta o segundo, boa noite. E o segundo responde, oi, tudo bem? O oi, ele é equivalente ao olá, tem o mesmo significado e pode ser substituído um pelo outro. Assim como o tudo bem aqui, que pode ser substituído por o como vai. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Aqui acontece o mesmo caso dessa primeira situação, pois como se trata de um personagem do gênero masculino, ele fala obrigado com o O no final. Se fosse uma personagem feminina, se fosse uma mulher, ela diria obrigada com o A no final. E aqui se despedem com o tchau, que é um cumprimento de despedida, quando você vai sair, vai embora. E o segundo responde até amanhã, até logo, que também se caracteriza como um cumprimento de despedida. O nosso próximo assunto são os meses e dias da semana. Os dias da semana são 7 e tem os nomes segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. O sábado e o domingo se caracterizam como fim de semana. Mas nós podemos também retirar esse feira e dizer apenas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora, os meses do ano, vamos repetir. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos mais uma vez. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro. E como exemplo desses meses e dias da semana inclusos em um diálogo, nós vamos passar para o nosso próximo assunto, que é a apresentação. Aqui nós vamos ver duas mulheres conversando, se apresentando uma para a outra, assim como utilizando os dias da semana em sua conversa. A primeira mulher. Olá, meu nome é Clara. Como é seu nome? Aqui ela pergunta à segunda mulher como que ela se chama, como é o nome dela. E ela responde: Oi, me chamo Joana. Como posso ajudar? Clara diz: Minha entrevista está marcada para hoje, segunda-feira. Ok, aguarde um pouco. Neste mês de junho estamos com muito trabalho. Aguardo, obrigada. Como eu falei lá no primeiro assunto, o obrigada aqui está com o A no final, pois ela é uma mulher. Ela é do gênero feminino e com isso utiliza o A no final do O, como foi o caso do primeiro personagem no assunto dos cumprimentos. E Joana responde: de nada. O nosso último assunto são os pronomes pessoais e os verbos. Nós vamos estudar 3 verbos: o verbo ser, o verbo estar e o verbo ter. O primeiro verbo é o verbo ser. O verbo ser, ele é utilizado para falar de nome, nacionalidade, profissão e condições físicas ou psicológicas, assim como também a localização no tempo ou no espaço. Os pronomes pessoais, eles são o eu, você, ele, ela, a gente, nós, vocês, eles e elas. O ele e o eles são pronomes masculinos. E o ela e o elas são pronomes femininos. A diferença entre eles, elas e ele e ela é que o ele e o ela está no singular e o eles e elas, pela presença da letra S, estão no plural. Eu sou, você é, ele e ela é, a gente é, nós somos, vocês são, eles, elas são. A seguir, nós vamos ver alguns exemplos dos verbos empregados em frases. Eu sou Júlia. Você é bonita. Meu namorado é argentino. No caso, meu namorado ele está substituindo o pronome ele. A gente é sincera. Nós somos médicas. Vocês são irmãs? Eles são brasileiros. O nosso segundo verbo é o verbo estar. Os pronomes pessoais seguem os mesmos e vamos agora conjugar o verbo. Eu estou, você está, ele e ela está, a gente está, nós estamos, vocês estão, eles, elas estão. O verbo estar, ele é utilizado para indicar a localização no espaço, um sentimento transitório, assim como uma sensação transitória. Como, por exemplo, nós vamos ver aqui nas frases a seguir. Eu estou na farmácia. Você está preocupado com o quê? Minha amiga está com dor de cabeça. Mais uma vez, nós temos termos substituindo o pronome ela, que no caso é a minha amiga. Está substituindo o pronome pessoal ela. A gente está no supermercado. Nós estamos cansados. Onde vocês estão?
Eles estão viajando. O nosso último verbo que vamos estudar hoje é o verbo ter. Ele é utilizado para indicar posse, atributo físico e psicológico, assim como também indicar a idade. Eu tenho, você tem, ele e ela têm, a gente tem, nós temos, vocês têm, eles e elas têm. Como exemplo, algumas frases. Eu tenho 2 irmãos. Você tem olhos bonitos. Meu irmão tem 30 anos. Mais uma vez, termos substituindo o pronome ele. A gente tem o cabelo loiro. Eu e meu marido temos 2 filhos. Se aqui fosse apenas o pronome eu, sem o meu marido, seria eu tenho 2 filhos. Mas quando utilizamos a conjunção de adição e, estamos juntando o pronome eu ao meu marido. Assim, esses 2 termos, eles estão substituindo o pronome nós. E com isso, fica eu e meu marido temos 2 filhos. Como poderia ser? Nós temos 2 filhos. Vocês têm quantos anos? Eles têm vários carros. E lembrando que aqui está com esse acento e aqui não está, pois esse acento, chamado acento circunflexo, determina que o verbo está no plural, para concordar com o pronome que antecede a ele. Aqui, como o você está no singular, o verbo não pede o acento, mas aqui no vocês e no eles, eles estão no plural, tem o S aqui. Com isso, o verbo pede o acento circunflexo para determinar a sua pluralidade. Então, pessoal, por hoje é só. Nossa aula termina aqui, mas em breve estaremos postando a aula 2. Muito obrigada e até logo!